Boa tarde, gente. Estamos aqui hoje para fazer um painel sobre o mercado agro e como a gente pode participar das oportunidades que ele apresenta. Acho que para falar de mercado agro, né, a gente precisa primeiro, acho que dar uma contextualizada e um pouco de detalhe, porque assim, são vários setores dentro de um setor. Né? A gente está aqui com o Sérgio, vou pedir para o Sérgio começar a levar a gente aí nessa jornada, contar para a gente um pouco como é que ele vê, como é que ele separa os diferentes setores que integram o mundo agro brasileiro. Oi, boa tarde pessoal, boa tarde Felipe, prazer estar aqui com vocês. Bom, falar de agro aqui no Brasil é falar de um setor que respondeu aí por 26,6% do PIB em 2020, né? Um setor resiliente a crises, né? Um setor que cresceu apesar da crise da Covid, né? Um setor que vem segurando a economia brasileira nos últimos anos aí, aliás, nas últimas décadas, né? E principalmente um setor onde o Brasil tem vantagens competitivas em relação ao resto do mundo, né? São poucos setores em que o Brasil está na vanguarda e eu acho que o agro é talvez o principal deles, né? E agora nós temos aí veículos de investimento no agro, né? Que permitem que o investidor participe desse setor que é muito pujante, né, Felipe? Isso. E, Zé, conta pra gente um pouco a tua visão, por que vocês acreditam que o setor agro, e principalmente o setor de terras, oferece essa oportunidade, né, secular de retornos crescentes, e retornos atrativos e estabilidade de retorno? Legal. Obrigado, Felipe. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que você está falando um pouco o que seria a tese de investimento no agro, né? Por que investir no agro? E aí, eu estou indo mais específico, né? Igual você falou no começo que o agro era muito abrangente. Por que investir em terra ou em produção mais próximo da terra, né? Do que ali dos processados e tudo mais? Porque o agro vai de terra, né? Agrícola, produção agrícola, vai iogurte, né? No final do dia está tudo dentro desse guarda-chuva agro aí. Historicamente, terra tem dado um retorno muito alto e um risco muito baixo. No Brasil você não tem dados históricos tão longos, mas se você for investigar lá nos Estados Unidos e pegar ali os últimos 100 anos, mais ou menos 100 anos, você consegue bons dados, você percebe que quem investiu em terra, e é investimento em terra puro, é investimento mesmo, ou seja, não é operação, é comprar uma fazenda e alugar e arrendar. Então, quem investiu em terra durante esse período todo, aí, e se fizer análise de 100 anos, o resultado, se fizer com 40 anos, que eu consigo trazer mais ativos para a base, a conclusão não muda, tá? Mas o retorno foi um retorno muito similar a quem investiu no S&P 500, que investiu na Bolsa, só que com uma volatilidade muito menor. Então, a volatilidade medida pelo desvio padrão dos retornos. Então, você percebe que se a gente pegar uma gama de ativos, e aí pode pegar ouro, pegar títulos de renda fixa e povoar num mapa de risco e retorno, imagina um gráfico que um eixo seja risco, o outro seja o retorno, terra vai ser um outlier nesse gráfico, olhando para dados históricos. E aí, na tua pergunta, o que a gente espera daqui para frente? Vai continuar sendo esse outlier, né? Vai continuar tendo um retorno tão alto quanto a Bolsa, às vezes até um pouco maior, com risco muito menor? O que a gente percebe é que quando a área agrícola no mundo aumenta, o preço da terra sobe. Isso aconteceu nos últimos anos. Então, se você pegar, quando o preço da terra mais subiu, foi quando a área mais aumentou, né? E por que a área agrícola no mundo aumenta? Porque os ganhos de produtividade medidos em toneladas de soja por hectare, de milho por hectare, né? Quanto que você aumentou essa produtividade ano a ano.
Então, esses ganhos de produtividade, eles são decrescentes. Positivos, mas decrescentes. O que eu quero dizer com isso? 30, 40 anos atrás, os ganhos de produtividade estavam na casa dos 3, 4%. Ou seja, todos os anos, sua produtividade aumentava 3, 4%. Hoje, esse número é menos de 1%. Está na casa do 0,9% ao ano, né? O que é natural, ganhos de produtividades marginais decrescentes, né? Isso acontece com todo o setor. Um exemplo que eu gosto de dar é quando o Henry Ford desenvolveu a linha de montagem, foi um ganho de produtividade absurdo para automóveis. Hoje, para a Ferrari aumentar 1 milésimo de segundo lá na Fórmula 1 é uma ginástica enorme e vai conseguir aumentar quase nada a produtividade ou a velocidade do carro no sentido. Então, os ganhos de produtividade são decrescentes e eles tendem a continuar decrescentes. Ou seja, hoje está na casa do 0,9, a expectativa é que ele caia e fique para 0,6, 0,7, 0,6, 0,5 e assim vai. E por outro lado, você tem o crescimento da demanda maior do que esses ganhos de produtividade, que hoje deve estar na casa dos 2% ao ano. Então, se você aumentou a produção do mundo pela produtividade com 1%, mas a demanda aumentou 2%, esse gap ele tem que ser preenchido com mais terras, né? Isso foi o que aconteceu no passado. O que deve acontecer para frente? Ganhos de produtividade decrescentes e demanda muito forte. Por que a demanda vem muito forte? Imagina só, né? O mundo está crescendo em número de pessoas. E os países que mais crescem são os países menos desenvolvidos ou menos ricos. Países com PIB per capita ali na casa dos seus $5 mil, $6 mil, $10 mil, $15 mil por ano. Quando esses países ficam mais ricos, o impacto no consumo de proteína é muito maior do que quando um país rico fica mais rico. Então você tem, o que eu quero dizer assim, a Alemanha fica mais rico, os alemães não vão comer mais nem melhor, eles já estão num ponto de riqueza que o impacto é muito pequeno. Agora quando você tem o Vietnã ficando mais rico, o impacto no consumo, no padrão de alimentação e na quantidade, ele é direto, né? Então, se você fizer uma análisezinha povoando um mapa com todos os países, pensando num gráfico, você vê que quanto menor o PIB per capita, maior o incremento de consumo de proteína, quando ele fica mais rico. Então, você tem países ali na casa dos seus $5 mil, $10 mil, $15 mil por ano, eles crescendo do ponto de vista econômico, ou seja, PIB per capita, e populacionalmente, muito mais do que os países mais ricos. Então, enquanto esse movimento continuar, a demanda por grãos segue firme ali, e vai oscilar, às vezes está na casa de 2%, vai para 2,5%, vai para 1,8%, ou seja, essa demanda ela vai oscilar por ali. E os ganhos de produtividade decrescente. Hoje na casa do 0,9, amanhã vai estar na casa do 0,8, 0,7. Esse gap, ele tende a continuar nas próximas décadas. Quando ele continua, você faz uma continha reversa, você chega à estimativa de que o mundo vai precisar, na próxima década, de 40, 50, 60 milhões de novos hectares. E aí, quando você coloca esses novos hectares em produção, por que aumenta o preço da terra quando esses hectares entram em produção? Porque eles são hectares, eles são terras que hoje ela não é economicamente viável, por isso que ela não está em produção. Aquelas que são economicamente viáveis já estão em produção. Só que o mundo precisa que elas entrem em produção. Qual é o recado que o mundo passa? Aumenta o preço, de alguma forma aumenta o fluxo de caixa e ela passa a ser viável economicamente. Na hora que acontece esse fenômeno de aumentar o preço ou o fluxo de caixa, não é só aquela terra que passou a ser viável economicamente. Todo o setor passou a ganhar mais dinheiro. Então, por isso que você tem um retorno muito alto, mesmo para terras muito desenvolvidas. Então, se você pegar no Brasil, terra em Ribeirão Preto, as áreas mais nobres de cana, e fizer uma análise de quem investiu em Ribeirão Preto 20, 30 anos atrás e qual foi o retorno, você vai chegar a conclusões de que o retorno foi realmente competitivo, muitas vezes até bem maior do que o retorno de quem investiu no Ibovespa, por exemplo, ou outras classes de ativos que estejam disponíveis. James, você faz parte da empresa que investe em terra no mundo inteiro.
olhando com essa perspectiva, assim, como que vocês veem o Brasil inserido nessa classe de ativo? Cara, primeiramente, muito obrigado, Felipe, por estar com vocês e obrigado a Levin pelo convite. Que momento ótimo para falar sobre terras e investimento na indústria agrícola brasileira, porque assim, é o primeiro momento em que realmente a pessoa física brasileira vai conseguir investir no Brasil, no seu próprio país, na indústria que mais representa o PIB brasileiro. Em termos de oportunidade, comparando o Brasil com o resto do mundo, eu acho que, assim, ao longo dessas últimas décadas, o estrangeiro, que nem eu sou, o estrangeiro, apesar do fato de que eu obtive cidadania brasileira 5 anos atrás, então, apesar do meu sotaque texano, sim, eu sou brasileiro, mas o fato é que o Brasil é tipo uma terra nova para um investidor estrangeiro, porque nunca teve a oportunidade de fato investir de uma forma representativa. Sim, tem Conagra, tem assim, companhias enormes aqui, mas pensa sobre a gente, nós que fazemos gestão de 700 mil hectares ex-Brasil, fora do Brasil, e que estamos aqui há 10 anos, mas que nunca houve um veículo assim, eficiente para investir em terras ou em CRA ou em CRI com lastro agrícola. Nunca houve um veículo eficiente até recentemente. E então eu acho que isso vai trazer muito capital do exterior. Com certeza, eu acho que capital estrangeiro está de olho mais uma vez, porque me lembro em 2009, teve algumas conversas assim, vai abrir oportunidades, até tenho amigos que tentaram lançar fundos de agricultura aqui que não deu certo, porque sempre teve aquela questão de como que você vai atingir um público de massa crítica que não existiu. Então, eu acho que em relação às oportunidades globais, eu acho que o Brasil vai virar a bola de vez, mais uma vez, em termos de potencial em investimento na indústria agricultura. Como que vocês pensam, para alguém que é diferente de vocês, mas mais como eu, que nunca de fato teve experiência com o mundo agrário, na cabeça de vocês, quais são os riscos, como se proteger desses riscos, porque é um mundo dentro dele mesmo ali, né? Então você tem questões hoje em dia de clima cada vez com eventos mais extremos, e expectativa de que você continue tendo isso, a própria ignorância mesmo, né? Assim, como que você decide o que é um bom investimento ou um mau investimento, né? Às vezes a terra é muito nobre e pode dar um bom retorno, mas talvez o melhor retorno não esteja na terra mais nobre, e mesmo a questão de que são tickets muito altos, né? Então, para você comprar uma fazenda, você precisa no mínimo aí de dezenas de milhões de reais. Então você não consegue, ou não conseguia até hoje, fracionar essa compra, e com os fundos fica mais fácil. Como é que vocês pensam essa equação para que um investidor, pessoa física, consiga fazer isso de uma forma eficiente? Bom, no nosso caso, o nosso foco é lá fora a gente compra terras. Aqui no Brasil,
assim, a nossa intenção inicial é que a gente tem, por exemplo, eu posso falar um pouquinho sobre como que a gente tem pensado sobre isso em termos do mercado imobiliário, em que a gente exige bastante garantia. Uma coisa bem interessante sobre o mercado, você falou bem sobre os riscos, principalmente o tempo. Ninguém controla o tempo e hoje em dia, com assim, tantas extremidades que existem no mundo inteiro, assim, esse tema vira cada vez mais importante. Mas, assim, o fato é que tem, quando você investe na indústria agrícola, sempre tem garantias. Tem a terra, tem o potencial de diversificação geográfica, tem potencial de diversificação de safra. Então, assim, nós comercializamos ex-Brasil no ano passado 4 milhões de toneladas de graus. E foi, assim, a gente conseguiu isso de uma forma eficiente porque temos uma diversificação entre safra e então eu acho que, sim, na indústria agrícola tem como se proteger. Não existe retorno garantido, não existe nada que seja assim, sem risco, mas tem como gerenciar esses riscos, sim. Eu acho que entra muito nesse ponto, você começa a pegar no G do ESG. A própria governança ajuda você a se organizar de uma maneira para poder dar clareza dos riscos, que a primeira coisa para se proteger é conhecer. Tem região que o risco climático é muito mais forte, região que é muito menor. Região que tem problema de falta de chuva, região que tem problema de excesso de chuva. Então, você entender os riscos, ter uma política de como lidar com esses riscos é fundamental para você poder ter um sucesso no longo prazo. Completando aqui um pouquinho do James. E essas 3 letrinhas que estão muito em voga no mercado hoje, né, que é o ESG, no agro, elas são extremamente importantes também, né? Tanto do ponto de vista do G, que seria a governança, quanto do ponto de vista do S, né, que seria o respeito à legislação trabalhista, o respeito às boas condições de trabalho dos colaboradores que trabalham nas áreas agrícolas, né? E a parte ambiental também. Nós estamos vendo aí novos mercados surgindo aí, mercado de crédito de carbono, mercado de CBIOS, né? E até tokenização de ativos florestais, né? Ativos ambientais. São mercados novos que estão surgindo aí diante de uma demanda aí por proteção ambiental, e o agro exerce um papel fundamental aí nesse sentido de ESG. Né? Do ponto de vista de gestão de propriedades, eu acho que a forma mais efetiva de você se proteger de riscos climáticos é você fazer a diversificação geográfica. Né? E nesse sentido, você tem hoje veículos de investimento no agronegócio, empresas de capital aberto, que a pessoa física pode comprar essas empresas no mercado, e você tem agora o FIAGRO, né, que está sendo lançado. É um fundo novo, que é um fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio. Né? Existem 3 modalidades de FIAGRO. O FIAGRO imobiliário, aquele que vai investir em imóveis rurais, né? O FIAGRO de papel, que a gente chama de títulos, né? O FIAGRO que vai investir em títulos ligados ao agronegócio, ou seja, vai fazer crédito para o agronegócio, vai colocar mais dinheiro para girar a máquina do agronegócio, e o FIAGRO de participações, que vai investir em participações de empresas, em partes de empresas ligadas ao agronegócio. E esse veículo, ele chega para democratizar esse mercado, que antes estava restrito só aos próprios produtores rurais, que quem teria condições de investir em fazendas, seus herdeiros, né, que vão recebendo as fazendas em herança,
e investidores que tenham condição de comprar uma fazenda, uma unidade produtiva rural minimamente viável, né? Agora com o FIAGRO, e o FIAGRO é um veículo listado, né? Ele pode não ser listado, mas ele pode ser listado em bolsa. O investidor, pessoa física, investidor financeiro, aquele investidor que sempre quis ter a sua terra, sempre quis ter o seu investimento ligado ao agronegócio, que vê na televisão aquela mídia do agronegócio, né? O agro é pop, o agro é tudo, e percebe a importância do agronegócio dentro da economia brasileira, ele agora pode investir diretamente nas cadeias do agronegócio através dessas 3 modalidades de fundos que vão permitir que, com pouco dinheiro, com aquele dinheiro da sua poupança, ele participe desse setor, que é um setor extremamente importante, extremamente pujante na economia, né, brasileira. Muito bom. E o crédito? Né? Acho que é uma questão, assim, a gente... eu comento, né, que a gente, ao longo da vida no mercado, né, tem essa discussão de como é que a gente consegue viabilizar o crédito para as cadeias produtivas brasileiras, né? Quando você pensa o agro, seja pela representatividade, seja pela competitividade que ele tem no contexto global, como é que vocês veem essa questão do crédito para o setor agro brasileiro? A gente já teve alguma série de desenvolvimentos, mas assim, fica sempre aquela sensação, né, que assim, se o agro brasileiro, né, não consegue uma solução sustentável de crédito, que outro setor que vai conseguir, né, dentro do Brasil, dada a capacidade do setor agro brasileiro. Assim, como que vocês percebem a situação de soluções de crédito para o mercado agro brasileiro? Sabe, eu acho que tem uma correlação forte entre, a gente pode pensar sobre o que o mercado brasileiro tem visto no mercado de crédito imobiliário, e tem uma correlação, eu acho, que vai acontecer com a indústria agrícola. Assim, o fato é, falando sobre o mercado imobiliário, que eu acho que é coerente com o mercado, com a indústria agrícola, não tem muito crédito para assim, uma construtora que fica em Maranhão, que fica no interior de São Paulo, que fica assim fora das capitais principais do Brasil. A mesma situação existe com fazendeiros, com companhias corporativas aqui no Brasil. Não tem muito crédito acessível, tem fontes, mas o fato é que tem uma falta de crédito de fato para realmente precisa de crédito para produzir. E então eu acho que por mais, e falou bem sobre o FIAGRO, né? O FIAGRO é realmente um veículo, o primeiro veículo, é um veículo revolucionário, na verdade, para o investidor, pessoa física, institucional, para investir na indústria de agricultura brasileira. Mas o fato é que, por mais que tenha crédito disponível, liquidez, através de FIAGRO, captação em FIAGROs, eu acho que mais vai ter oportunidades para investir e fornecer crédito, porque realmente tem uma escassez de crédito disponível para o fazendeiro, para a indústria em geral. Você imaginar, é um setor que tem tudo a ver com um crédito para poder ajudar ao longo do ano. Diferente dos outros setores que tem compra de insumos e produção todo dia acontecendo. Então a fábrica de cerveja está todo dia produzindo X litros de cerveja. No agro não é assim. A gente compra os insumos, vou pegar uma safra típica no Brasil, você vai comprar os insumos e vai plantar a soja, o milho, o algodão ali em outubro, novembro. Aí depois você vai colher ele em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e vai vender. Então, se você não usa crédito, você vai carregar um caixa muito alto de todo o seu capital de giro por 6 meses, o que não é eficiente também, né? Então, o crédito
o fazendeiro precisa do dinheiro em outubro, setembro, outubro, e depois, em maio, ele já não precisa mais. Então, nesse período, ele não precisa ficar carregando um caixa alto aplicado à CDI que está destruindo valor para ele. Então, o crédito compõe muito bem e ajuda muito o setor. Então, desenvolver essa indústria de crédito vai ser cada vez melhor para o setor produtivo. E o setor do agronegócio sempre dependeu muito de crédito público, né? Crédito subsidiado pelo governo, através do Plano Safra. Então o governo disponibiliza todo ano, lá para junho, assim, o Plano Safra, colocando dinheiro em várias linhas de financiamento do agronegócio, desde o custeio, né, que é isso que o Zé estava comentando, você pega o dinheiro de custeio num ano para plantar e depois você paga no ano seguinte. Seria um capital de giro renovável anualmente, né? Até as diversas linhas de investimento, Moder Frota para compra de tratores, Moder Infra, os fundos constitucionais, FNO, FCO, FNE, né, que são dinheiro do imposto de renda, e o crédito rural oficial, que é dinheiro que vem das exigibilidades bancárias, o dinheiro que os bancos, que os clientes mantêm na conta corrente dos bancos, e os bancos são obrigados a depositar no Banco Central. Uma parte desse dinheiro é disponibilizado no crédito rural oficial, né? E isso sempre foi subsidiado. Agora, com a recente baixa das taxas de juros, até o valor deixou de ser subsidiado, deixou de ser abaixo dos juros de mercado, abaixo do CDI, né? Mas sempre foi um dinheiro que o governo teve que equalizar, tinha que gastar para equalizar, né? E a gente conhece a situação fiscal do Brasil, a gente sabe que o Brasil precisa de recursos, não tem recurso para ficar subsidiando esse tipo de crédito. Então eu acho que o FIAGRO chega também para facilitar e fomentar, né, o acesso do mercado de crédito, do investimento, que é, na verdade, um investidor privado que faz seus investimentos comprando títulos, aí, CDBs e tal, e agora vai poder investir nos FIAGROS. Os FIAGROS de papel, de financiamento, vão comprar CRAs, né, vão comprar CDCAs, vão comprar LCAs, e esse dinheiro dos CRAs, ele vai para onde? Ele vai para o produtor rural, ele vai ser canalizado para a produção rural. Então, o FIAGRO ele é um instrumento fundamental de política econômica do país. Ele vai fazer com que o dinheiro chegue na mão do proprietário, do produtor rural, né, mais barato, mais acessível e em maior abundância. E vai tirar esse ônus do governo de ter que ficar financiando, subsidiando, né, gastando dinheiro da arrecadação para subsidiar um setor que é pujante na economia, né? Então, eu acho que essa é a grande vantagem também do FIAGRO. Ele vai trazer esse benefício tanto para o governo como para o setor produtivo do agro, como também para o investidor, que vai ter um título que vai render bem, vai render mais e vai poder financiar um dos melhores setores, os setores que mais crescem na economia brasileira, né? E a gente tem visto, né, acho que ao longo aí dos últimos 18 meses, né, cada vez mais o mercado de capitais, né, sendo provedor de recurso para o setor, né? Então, a série de empresas abrindo capital, agora com esse novo produto que é o FIAGRO. Qual que vocês imaginam que é o impacto, né, de você ter mais essa conexão de mercado com o campo? Né, assim, vocês acham que isso pode ser um indutor de melhores práticas? Como que é a expectativa de vocês? Eu acho que o FIAGRO em um novo produto, né, de investimento, novo veículo, eu acho que vai revolucionar, na verdade, a indústria brasileira agrícola. Por quê? Assim, tem 3.500.000 por aí CPFs registrados na B3 hoje em dia. Todo mundo conhece o que é FII, quase. Quem tem a conta no Modal Mais, que tem conta em outras corretoras, provavelmente sabe o que é FII. E agora, FIAGRO vai facilitar o potencial de negociar diariamente
e investir na indústria, no setor, eu acho que vai revolucionar. Eu acho que a conexão entre pessoa física e o produtor fazendeiro vai ser basicamente direto. Então, realmente, eu acho que, como falei, eu acho que é um produto revolucionário, na verdade. Eu vejo, né, Felipe, pegando o teu ponto, várias empresas abrindo capital na Bolsa, né, que é uma conexão direto com o investidor, né, e o agro ainda subrepresentado dentro da Bolsa. O Sérgio colocou aí na conversa mais cedo falando do tamanho do PIB do agro. Na Bolsa, o agro é muito menor do que o PIB do agro, ou seja, o agro na nossa vida, ele é muito maior do que a possibilidade de investimento do agro quando se olha na Bolsa. Mas isso está mudando. A gente viu vários IPOs acontecendo, e isso está acontecendo porque as empresas estão ganhando maturidade. Você tem elas... Para poder chegar na Bolsa, você tem que ter um determinado nível de governança, né? Então a gente volta de novo para a importância do ESG, da gestão de risco, dos controles, de ter as instâncias de decisões, né? Então, as empresas vão ganhando essa maturidade e aí elas têm um leque de alternativas de funding, de captação. Uma delas é você ir para a Bolsa, né, e abrir capital, mas pode ser um private equity, pode ser uma emissão de CRA, então e o mercado de capitais está se aproximando mais das empresas, né. Eu trabalho na Terra Santa Agro. A Terra Santa Agro é uma empresa listada na Bolsa que é dona de terras, né. Isso é um caminho para democratizar o investimento a terras. Eu trabalho há muitos anos já no setor e trabalhei, fiquei 8 anos na Brasil Agro, que é uma outra empresa listada também, negociando, comprando fazenda, viajei o Brasil inteiro, então vi muita fazenda. E muitas fazendas que eu encontrava, esbarrava ali, que estava para vender, ou eram fazendas de grandes famílias com grandes fortunas. Porque era os family offices, porque o agro tem todo aquele potencial de risco-retorno que eu comentei, mas não é só isso. Ele tem uma correlação muito baixa ou negativa com os outros ativos. Às vezes, a correlação de fazenda, investimento em terra com bolsa, ela é negativa, baixa, bem baixinha, mas negativa. Então, isso compõe muito bem os portfólios. E o agro é super defensivo. Né? Se você pegar, de novo, recorrendo aos Estados Unidos, durante um período de 100 anos, você vai identificar 3 períodos de inflação muito alta. Inflação ali na casa de 7, 8%. Um na década de 20, um na de 40, um na década de 70, se não me falha a memória agora. Nos 3 períodos, o único ativo que performou acima da inflação foi terra. Bolsa não performou, ouro não performou, título de dívida não performou. O único que performou foi terra. Então, você tem defensivo, descorrelacionado e excepcional risco-retorno. Quem tem acesso quer esse título no portfólio. E como você colocou, para comprar uma fazenda, você não consegue comprar uma fazenda com 5 mil reais, com 10 mil reais, com 100 mil reais. Você não consegue comprar uma fazenda. Então, quem tinha os family offices que administram milhões, grandes fortunas, você pode olhar que dos family offices do Brasil, vários têm ali uma fazenda. Porque ele tem escala, ele consegue ir lá, olhar, comprar a fazenda, aí ele arrenda a fazenda, faz uma gestão ali da fazenda, apesar de não ser o core business, mas é uma diversificação e agrega valor. Com esse fenômeno que a gente está vendo dos IPOs e das empresas no agro, a gente consegue ofertar isso para um investidor que quer investir qualquer quantia. A Terra Santa, hoje nós somos uma empresa antiga de operação agrícola, historicamente, mas hoje nós somos uma empresa imobiliária rural, e o investidor com 50 reais vai lá e compra, com 20 reais compra uma ação, compra 2 ações, 3 ações. Então não tem um cheque mínimo, né? Eu acho que esse é o grande valor
que está sendo gerado por essa aproximação do agro com o mercado de capitais. E o capítulo FIAGRO eu vejo como mais um capítulo nessa história, muito super relevante, vai gerar muito valor também, mas ele é mais um capítulo nessa história aí de trazer o mercado de capitais para o agro, ou o agro para o mercado de capitais. E a gente, né, tem falado, eu acho que não tem como escapar da agenda ESG, né? E quanto mais a gente conversa, mais a gente vê a preocupação que existe hoje, né, nas empresas, nos proprietários, com a agenda ESG, né? Mas é engraçado que hoje, quando você vai, né, para a sociedade, né, existe essa percepção, né, se você pegar ali na média, a percepção de que o agro, né, o setor agrário, às vezes é colocado como um antagônico a essa agenda, que assim, é contraditória, porque depende da sustentabilidade, né? Qual que é a visão que vocês têm sobre isso? O que pode ser feito, né, para dar um pouco mais de transparência ou para que a gente se aproprie um pouco mais né, deveria ser talvez um motivo de orgulho do que é feito? Eu acho que o problema maior é um problema de comunicação, né? O agronegócio brasileiro, ele conserva, ele produz conservando. E por uma razão ou por outra, problemas de comunicação entre o agro, principalmente no exterior, existe realmente esse estigma, né? Mas nós, na nossa empresa, que é uma gestora de investimentos, nós temos uma diretora de ESG, né? A Ana Riva. A gente tem uma preocupação, nós fazemos ESG, nós também somos produtores rurais, né? Fazemos ESG nas nossas fazendas desde o início, né? A legislação brasileira, o Código Florestal brasileiro, ele é extremamente restritivo, muito mais restritivo do que o Código Ambiental dos países desenvolvidos. Reserva legal é uma coisa que só existe no Brasil. Né? Área de preservação permanente é uma coisa que só existe no Brasil. Você vai na Europa, você não vê as bordas dos rios protegidos como são as bordas dos rios brasileiros, né? Então, o que a gente precisa é realmente divulgar corretamente isso e fazer o mercado ver que é possível você produzir conservando, né? É possível você produzir conservando. É possível você fazer essa interação entre o meio ambiente, né? Entre as boas práticas de produção e o agronegócio, a produção agrícola. Ninguém mais do que o produtor rural tem interesse em preservar seu lago, seu rio, né? Sua reserva, porque sem aquilo ele não tem chuva, ele não tem vida na propriedade dele, né? Isso é muito importante que seja dito, né? E a gente tem que ter. E eu acho que essa aproximação do mercado financeiro com o agronegócio vai fazer isso, né? Porque hoje o mercado financeiro vive ESG, né? É o que mais se fala hoje, é a preocupação com o ESG. E o mercado financeiro se aproximando do agro vai fazer com que o agro também tenha essa preocupação cada vez mais. Eu acho que você fica ali com aquele ponto, o agro desmata. Na verdade, quando eu falo que você precisa aumentar a área do mundo em produção, você não precisa desmatar nada. Aqui no Brasil, a quantidade de área que a gente tem, que está com pastagem degradada, que não está sendo utilizada na sua plenitude ainda de potencial e que pode virar uma área de soja, uma área de grãos, sem desmatar 1 hectare de terra, né? 133 milhões de hectares de pastagem. Tem muito espaço para a gente crescer sem desmatar 1 hectare de terra. E como o Sérgio colocou, vou dar um exemplo real da preservação. A Terra Santa, a gente tem mais de 80 mil hectares, dos quais um pouco mais da metade, 40 e alguma coisa mil hectares, são áreas totalmente preservadas. E a gente explora 39.200 hectares com lavoura. Então, essa foto que eu estou dando da Terra Santa, é o que você encontra quando você vai conversar com os produtores. Então, é um pouco do que o Sérgio está falando. A gente precisa contar o que a gente faz. Então, cada vez que tem uma nova Terra Santa, uma nova empresa surgindo, né, eu olho como muito positivo. É um competidor, eu não vejo de jeito nenhum, eu vejo muito mais como alguém que vai me ajudar a levar essa mensagem
do valor que o agro gera para a sociedade, de uma forma sólida, uma forma clara, uma forma realista de quem está vivendo isso. Sim. Bom, gente, infelizmente acho que a gente está chegando aqui ao nosso final. Como eu falei no começo, é um setor que é um universo e que eu acho que a gente poderia ficar aqui alguns dias, né, explorando cada uma das, né, nuances que a gente tem em cada um dos subsetores. Né. Falei para você que 40 minutos passava rápido. Passa muito rápido. Mas eu queria agradecer ao Sérgio, ao Zé, ao James, para estarem aqui com a gente, conversando sobre essas novas possibilidades de um setor que, apesar de estar presente na vida de todo mundo, ainda era muito restrito, né, a possibilidade de participação das pessoas como investidores desse setor. Muito obrigado pela oportunidade de escutar e aprender um pouco mais com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, é um prazer muito grande. Há 6 anos nascemos com um sonho: ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos. E agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa: democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo à Eleven.